Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o primeiro podcast de 2020 e hoje eu queria, nesse primeiro momento, primeiramente desejar a todos um ótimo ano, desejar que coisas boas aconteçam. A gente sabe que é muito improvável, que um ano só de coisas boas pela frente, mas a gente tem que ficar na torcida, a gente tem que ficar na esperança porque eu acho que é isso, né? Ano novo é renovação, é vida nova, então acho que a gente só tem que desejar e esperar pelo melhor, e independentemente do que aconteçam, das coisas ruins que aconteçam no caminho, acho que a gente tem que é, é, ter esse poder de superação, como a gente costuma ver no esporte, né? Que o esporte, um dos, uma das coisas mais interessantes do esporte é esse poder de renovação que ele nos proporciona e que isso seja visto com bons olhos, né? Que isso sirva de exemplo, né? Para que outras pessoas encontrem forças, né? Em momentos difíceis para dar a volta por cima, tá certo? Então, mais uma vez desejar um excelente ano, esperar que seja um ano fantástico, né? Para todo mundo na vida pessoal, profissional e no esporte também, que aqui a gente vai falar de esporte, aqui a gente vai falar de futebol, né? O futebol é o grande foco, mas eu sempre deixei aberto o convite aqui, cara. Quiser que eu falo, comente de outras modalidades, às vezes a gente não tem tanta é, intimidade, tanta afinidade, mas a gente procura saber. Afinal de contas, é um podcast do esporte, né? Eu procuro falar mais de futebol, obviamente, porque é o esporte que está mais presente nas nossas vidas, a gente como brasileiros, né? Algo que está presente na nossa vida desde pequeno, então é algo que eu sou muito apaixonado, mas sempre deixo o convite, sempre fiquem abertos. Se vocês tiverem interesse, quiserem debater outros esportes, outras modalidades, deixe o seu convite, a gente abre a discussão. Eu acho que isso sempre agrega, né? Sempre discutir sobre diferentes assuntos, né? Independentemente de ser esportivo ou não, eu acho que sempre agrega. E outros esportes, eu acho que sim, trazem coisas interessantes, trazem assuntos importantes e que podem agregar sim também no futebol, tá certo? Então, é, é, mais uma vez ficar aqui com os meus votos aí, meus desejos de um excelente ano de 2020 e hoje, nesse primeiro podcast, eu quero falar de um assunto que eu já estou devendo há muito tempo, né? Estou há muito tempo devendo de falar sobre isso, sobre os técnicos em atuação no Brasil, né? Não só especificamente dos técnicos brasileiros, mas os técnicos que hoje estão em atuação no Brasil. Esse ano não, 2019, a gente viveu um ano onde os gringos, né, os treinadores estrangeiros, entraram na moda e eles ganharam muita relevância até pelo excelente trabalho que fizeram. Não é à toa que eles receberam esse status, né, essa, né, esse, cara, esse bafafá, porque eles geraram esse tanto de bafafá, não foi à toa, porque eles fizeram um bom trabalho. E isso a gente tem que reconhecer. Eu vi ao longo do ano, a gente pôde observar vários comentaristas, treinadores, é, 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 gente ligada ao mundo esportivo, vários e vários comentários negativos, mas muitos deles não positivos, peço perdão, muitos comentários positivos, mas muitos deles negativos, né? Parece que rolou uma certa inveja, né? E não sei se essa é a palavra, não sei se é isso de fato que aconteceu, mas eu acho que a gente tudo bem, por mais que a gente não goste muito, que a gente queira valorizar o que é nosso, os treinadores brasileiros, eu acho que a gente não pode fechar os olhos e a gente não pode ignorar o que foi feito nesse ano de 2019. Por isso que eu deixei para falar sobre esse assunto nesse primeiro podcast, porque é um ano onde essa onda aí, essa moda dos treinadores estrangeiros pegou de vez e é um ano em que a gente vai conseguir ver outros treinadores, tá, estrangeiros atuando aí na nossa Série A, né, nas principais competições do Brasil e do continente, né, no caso a Libertadores e a Sul-Americana. O destaque para alguns deles, né, eu já deixo aqui o Jorge Jesus no Flamengo, que ainda
o Flamengo tenta a renovação, a permanência dele, né, pelo menos o contrato dele acaba no meio do ano e o Flamengo tenta a renovação, acho que pelo menos, né, terminar essa temporada, né, uma projeção aí de uma continuidade de trabalho que pode ser muito rica, pode render muitos frutos para o Flamengo, né? Tem o Jorge Sampaoli, que cara, gerou muita intriga, causou muito tumulto aí depois que saiu do Santos, né? Atritos com o Santos, depois o Palmeiras tentou contratá-lo, o Atlético Mineiro tentou contratá-lo, não aconteceu. Ele fez jogo duro, eu acho que agiu em certos momentos até de má fé, independentemente do motivo real. Eu acho que se ele não queria ser treinador tanto do Palmeiras quanto do Atlético Mineiro, ele não deveria nem ter iniciado as negociações. Aí ele inicia, gera-se uma expectativa e depois ele começa a fazer pedidos que ele sabe que não tem cabimento algum, só para os clubes desistirem da negociação, né? Então, eu acho que faltou um pouco de, cara, faltou um pouco de caráter até nessa negociação, mas enfim, eu acho que ele não quis sair como o vilão da história, tá? Mas acho que faltou um pouco mais de seriedade, um pouco mais de respeito, né, nessa questão do São Paulo. Mas reconhecidamente um excelente trabalho no Santos, para alguns comentaristas um trabalho melhor que o do Jorge Jesus, pelo elenco, pelo material humano que tinha o Jorge Sampaoli, o que ele fez. Alguns consideram que foi melhor que o Jorge Jesus, por exemplo. A gente vai ter no Santos outro treinador português, o Gesualdo, vai ter aí o treinador do Atlético Mineiro, que veio aí da seleção venezuelana, o Dudamel, se eu não me engano, né? Peço perdão se eu errei o nome do treinador, mas é o Rafael Dudamel, se eu não me engano, já assinou, né? Acertou aí um contrato com o Atlético Mineiro de 2 temporadas. Então, a perspectiva esse ano é de vários treinadores estrangeiros, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ver um perfil aí, um jeito de jogar futebol diferente, né? Várias visões diferentes. A gente está acostumado com a do Jorge Jesus, o Sampaoli, a princípio sem clube, mas pode, né? Dizem os rumores que ele quer o Flamengo, no caso da saída do Jorge Jesus, ele assumiria o Flamengo, então a gente no meio do ano, por final do ano, a gente pode sim ver o Jorge Sampaoli, ou antes disso, né? Independentemente do que aconteça, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode ver sim o Sampaoli em atuação, então é outro jeito de jogar futebol. Tem o Dudamel, que eu comentei brevemente num podcast anterior. Ele fez uma seleção venezuelana jogar de uma forma muito interessante, né? Jogadores, um elenco que a gente sabe que é limitado, sem muita tradição, e jogando um futebol dos mais interessantes que a gente pôde ver, pelo menos falando em seleção venezuelana. Então, muito interessante essa ida dele para o Atlético Mineiro. Então, são várias visões. A gente vai ter vários perfis, a gente vai ter várias visões, a gente vai ter técnicos brasileiros consagrados, chamados medalhões, a gente vai ter aqueles técnicos mais jovens, Fernando Diniz, por exemplo, no São Paulo, Thiago Nunes no Corinthians. Então, vai ser uma mescla, né? Vai ser um mosaico muito interessante e a gente vai ter uma oportunidade muito bacana de ver algo diferente nessa temporada de 2020 no nosso futebol brasileiro. Eu acho que isso é fantástico, tá? Para gente que é apaixonado pelo esporte, é aquilo que eu falei, tá? Independentemente se você gosta ou não dos treinadores estrangeiros, a gente não pode deixar de reconhecer o que foi feito, o excelente trabalho que foi feito. Isso a gente não pode deixar de reconhecer, porque a partir do momento que a gente fecha o olho e deixa de reconhecer as coisas boas que foram feitas, a gente não agrega absolutamente nada. A gente não tira nada de bom. E a gente tem que tirar algo de bom sim, porque quando a gente entra no comodismo, quando fica tudo mais do mesmo, um treinador vai para um clube, depois vai para o outro, tenta colocar sua filosofia, é sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa.
2, 3 meses mudou, 2, 3 meses mudou, treinadores com visão semelhante de futebol, nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar. Quando chegar algo diferente, isso traz um chacoalhão, como aconteceu. Isso chacoalha, isso faz as pessoas se mexerem, porque, pô, isso aqui não estava acontecendo. O que está acontecendo agora? Por que isso está acontecendo? Porque veio alguém diferente, com uma visão diferente e que implantou algo diferente. Que fez, e as pessoas, os clubes, os jogadores, as comissões, enfim, não estavam preparadas para isso. E a gente viu um Flamengo voando de forma fantástica. A gente viu um Santos também, em determinados momentos, jogando um futebol absurdo. Então, não estou aqui desmerecendo o que é feito no nosso futebol, de forma alguma. Só que é aquilo que eu falei, a gente estava entrando num estado de comodismo, né? Tudo está acontecendo dessa forma, legal, bacana, tudo cômodo. E a partir do momento que chega algo diferente, é uma forma de se trabalhar diferente, uma forma de, de jogar o futebol, né? Os 90 minutos de uma forma diferenciada, isso chama atenção, isso causa uma estranheza, causa alguns descontentamentos do lado de alguns torcedores, alguns críticos, e causa muita simpatia de outras alas, né, de críticos e de torcedores. Então, eu acho que tudo agrega, né? Esse ano de 2009 foi um chacoalhão que a gente recebeu, e 2020 a gente vai ter a propagação disso, né? Essa moda de treinadores estrangeiros pegou de vez, e a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais ampla. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Eu não acho, né, que contratar um técnico estrangeiro seja o caminho. Eu acho que o clube ele tem que ter a sua convicção daquilo que ele planeja para 2020. O clube precisa ter a sua convicção. Ele precisa saber o que ele quer. E o Atlético Mineiro foi um dos clubes que, pelo menos na minha visão, era um clube que. O Santos também, né? Não dá para deixar de falar do Santos. Não conseguiu a permanência do Sampaoli, mas o Santos, a todo momento, deixou muito claro que queria manter um futebol semelhante ao do Sampaoli. Então, olhou em certo momento para o Luxemburgo. O Luxemburgo foi para o Palmeiras, depois foi buscar o Gesualdo. Então, o Santos ele manteve essa ideia, essa filosofia de temos um perfil de futebol e nós vamos atrás de treinadores com perfis semelhantes ao que fez o São Paulo. O Atlético Mineiro, eu acho que foi muito legal. Não digo que foi assertivo na contratação do Dudamel, mas eu acho que eles foram muito convictos naquilo que eles estavam pensando, tá? Eles falaram de que vão renovar o elenco, vai deixar o elenco mais jovem, pensa no futebol mais ofensivo, como fez o Flamengo, e traz um treinador que na seleção venezuelana fez um excelente trabalho e propôs o futebol que o Atlético Mineiro quis. Então, é um cara que não tem muito currículo, muita tradição, títulos no currículo, não tem. Mas é um cara que fez um excelente trabalho e eles foram atrás disso. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que trazer um técnico estrangeiro por trazer, eu acho que isso não resolve os problemas. Eu acho que é uma alternativa, mas não é o caminho, né? E às vezes parece que, nossa, o que fez o Jorge Jesus, São Paulo, o caminho é treinadores estrangeiros, treinadores brasileiros estão ultrapassados. Não, de forma alguma. Eu não acho e eu não acredito nessa ideia e eu sou totalmente contra essa ideia. Eu acho que os clubes têm que ter uma convicção daquilo que eles querem para o ano seguinte, né, para o ano de 2020, porque aquela bagunça que a gente está acostumado de traz o treinador, deu errado, manda embora, traz outro para dar uma chacoalhada de humor e ver se funciona, se vai. Os caras vão ter. Sabe aquele carro velho que você tem que fazer ele pegar no tranco, empurrar, fica dois, três caras atrás empurrando? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas os carros antigos, você precisava fazer ele pegar no tranco, precisava de dois, três caras empurrar o carro, e aí o outro ficava lá na ignição para ver se o carro pegava. É assim que funciona o futebol brasileiro, né? E funcionou e continua funcionando e vai continuar a ser assim porque falta convicção, na minha opinião, falta planejamento, né? E a partir do momento em que você faz um planejamento, que você tem uma ideia, eu acho que, lógico, dentro dos seus recursos, você tem que ir atrás dessa ideia e você tem que se manter fiel a essa ideia, porque senão o ano seguinte é, é, já começa errado, tá?
Um exemplo que eu usei aqui, por exemplo, foi o Palmeiras. Eu não acho que a contratação do Luxemburgo foi errada, mas a contratação do Luxemburgo foi claramente, né, uma contratação tapa-buraco, porque o Palmeiras não queria o Luxemburgo. O Luxemburgo não era sequer cotado, né, não foi cotado em nenhum momento para ser treinador do Palmeiras. E aí o tempo foi passando, eles tentaram o Sampaoli, tiveram sim outras opções, né, outros possíveis candidatos, né, outros treinadores que o Palmeiras poderia tentar contratar e nenhum desses treinadores foi contratado, né? Só aí você vê que foi totalmente um desvio no planejamento, na minha opinião. Espero que dê certo, espero que o Luxemburgo faça o Palmeiras jogar como disse o presidente, né? Quando mandou embora ali o Mano Menezes, quando o Mano Menezes foi demitido, ele falou, né, de enxugar o elenco, promover jogadores da base, né, jogar um futebol diferente, deixar de ser mais defensivo e ser mais ofensivo, né, voltar a ser aquele Palmeiras muito ofensivo. O Luxemburgo é um técnico que é muito ofensivo? É, mas é o que eu falei, em nenhum momento o Luxemburgo foi cotado, tá, para ser o treinador do Palmeiras, o treinador de 2020 do Palmeiras. Por isso que fica essa minha crítica em relação à convicção. O Palmeiras não foi convicto naquilo que ele quis. Claro que é um treinador com um perfil semelhante, se assemelha um pouco ao que o Palmeiras quer no ano seguinte, é sim, mas o Palmeiras não, no seu planejamento não tinha isso em mente. E aí, no desespero de terminar a temporada sem treinador, acabou optando pelo Luxemburgo. Então, essa é uma das críticas que eu faço. Tá? Eu acho que independe, tá? Independe de contratar um treinador estrangeiro ou não. No caso do Palmeiras, tinha vários treinadores que estavam ali sendo cotados que eram todos estrangeiros. Tá? Todos não, mas a grande maioria era de estrangeiros. Né? Falou-se aí de Osório, o treinador lá do Del Valle, né, eu esqueci o nome dele, peço perdão, que foi campeão da Sul-Americana, ele também era um nome muito cotado. O Sampaoli era o primeiro nome. Então você vê que a lista do Palmeiras era prioritariamente de estrangeiros. E de repente eles trazem o Luxemburgo e ficam com o treinador brasileiro. Então eu acho que independe de você trazer um treinador estrangeiro ou não. Eu acho que você tem que ter convicção daquilo que você quer. E se o Luxemburgo, por exemplo, aparecesse nessa primeira lista aí de rumores de possíveis cotados, aí sim, o Palmeiras tentou o São Paulo, ele não deu, os outros obviamente está muito em cima, eles querem terminar, a gente quer terminar o ano com um treinador, então vamos trazer o Luxemburgo que está mais perto, é mais possível, ele provavelmente não vai renovar com o Vasco, então a gente tenta essa opção. Eu não sei se o que foi preconizado era necessariamente ter um treinador estrangeiro ou ter um treinador ou pensando prioritariamente no jeito de jogar futebol. E a gente não sabe, mas obviamente ficou claro para todo mundo que foi algo que aconteceu ali, é, é, alguma coisa inesperada, principalmente na negociação do São Paulo, e teve que a principal contenção aí foi o Luxemburgo. Desejo muito sucesso, espero que dê certo. O Luxemburgo tem esse perfil aí de ser um treinador ofensivo, mas repito, tá? Não estou aqui criticando, nada, nem nada disso. O que me preocupa é a questão da convicção. O que passou para a gente, o que transpareceu para a gente, falando em Palmeiras, é que o Palmeiras sim queria mudar o jeito de jogar futebol, mas o Palmeiras também queria um treinador estrangeiro, um cara que trouxesse uma visão diferenciada, que tivesse uma vivência diferente e que fosse trazer essa visão diferenciada para o Palmeiras, para o Brasil. Então, ao que me pareceu o Palmeiras queria sim um futebol diferenciado, mas também queria sim um estrangeiro e isso acabou não acontecendo. Então, por isso que eu acho que foi um certo erro aí de convicção no projeto 2020. Mas, enfim, eu acho que foi interessante a escolha do Luxemburgo. Eu acho que para outros clubes também, tá, que pensaram, pô, vamos contratar um gringo, vamos contratar um estrangeiro, e tá vendo que tá difícil, que tá dando errado, que não tá dando certo. Eu acho que cabe olhar sim para o nosso futebol. Acho que cabe é, é,
dar uma chance para o nosso futebol, como fez o Palmeiras, como fez o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense também, estou criticando só o Palmeiras, mas eu acho que cabe sim também uma certa crítica ao Atlético, que o Atlético quis, eh eh a princípio, trazer um treinador estrangeiro, se eu não me engano era o espanhol, que era um mais cotado, e acabou ficando com o Dorival Júnior. Achei interessante a escolha, mas o quanto disso que foi, o quanto que, a escolha pelo Dorival foi uma escolha tapa-buraco, a gente pode dizer assim, a palavra é um pouco feia, mas é mais ou menos isso, tá. O quanto que isso foi tapa-buraco, né, porque ele não conseguiu fechar com o treinador, a temporada estava acabando, a gente precisa de um treinador, a gente precisa encerrar a temporada com um treinador pelo menos, tá, para terminar, para não atrasar o planejamento para o ano que vem. O quanto disso que foi convicção, porque o que a gente, apurava, era que, pelo menos em relação aos rumores, tá, os rumores não são verdadeiros, mas pelo menos vendo os rumores, era que parecia que o Atlético queria um treinador estrangeiro, queria alguém com uma visão, trouxesse uma visão diferente de futebol, aquilo diferente do que a gente estava acostumado no Brasil. Então o quanto que isso pesou, né? Não, vamos trazer o Dorival porque é o que tem agora, né? É o que dá para trazer agora. E a gente vai tentando, né? Se não der certo, ao longo da temporada a gente vai tentando negociar com outros treinadores e tentar trazer um treinador que a gente realmente queria. Então isso é preocupante, assim, de uma certa forma. A gente não pode deixar de se preocupar, porque se essa for a ideia de, cara, vamos ficar com esse treinador, né? E não só falando de Atlético Paranaense, de Palmeiras também. Vamos ficar com esse treinador porque o que a gente quis não veio. Então a gente vai iniciar o ano, ver o que acontece e segue negociando aí com os empresários para ver se há uma chance do cara vir. Se houver uma chance do cara vir, a gente dá o tempo que ele precisa e aí traz ele quando for a hora oportuna. Então, é isso que me preocupa. Acho que essa é a coisa que mais me preocupa, é contratar um técnico sem convicção só para ele ficar lá, porque o que você quis não queria, e aí vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que acontece, o que que rola, e aí sim, dependendo do cenário, do que tiver acontecendo, a gente inicia a negociação de novo e vê o que acontece, e vê se consegue trazer o cara. Isso me preocupa muito mais, porque você já começa o ano de 2020, assumindo que pode ser um ano ruim, tá? Tá aí só para vamos ver o que acontece, tá? Tá aí para ver se funciona, tá? Então, isso me preocupa demais, tá? Em relação a esses clubes, tá? Óbvio, tem outros clubes, tem os outros clubes que brigaram para não cair, o próprio Cruzeiro, mas falando especificamente desse cenário de, cara, de trazer um treinador que você não queria num primeiro momento, e de repente não dá certo, e aí, agora nós vamos atrás realmente daquele cara porque já não deu certo, então vamos pôr mais grana na mesa mesmo para ver se rola. Então isso me preocupa, cara, me preocupa porque já começa errado, né? O ano já começa errado, então espero que não seja isso que aconteceu, tá? Que pelo menos, só para terminar o ano com o treinador, só para não atrasar o projeto para o ano que vem, o planejamento, o trabalho, enfim, espero que não tenha sido isso, mas a gente se preocupa, tá? A gente não pode deixar de levantar esses assuntos, essas coisas que podem acontecer e que muitas vezes acontecem de fato no nosso futebol. A gente sabe disso, já aconteceram, por exemplo, eu cito aqui o próprio Palmeiras, tá? O Palmeiras foi campeão com o Cuca no ano de 2016, se eu não me engano. Aí no ano seguinte o Cuca não pôde continuar, o Palmeiras contratou outro técnico. E aí ficou claramente, foi uma contratação tapa-buraco, né, para esperar o Cuca resolver os problemas dele e voltar para o Palmeiras em 2017, que foi o que aconteceu, tá? Foi isso que aconteceu. O Cuca resolveu os problemas que ele tinha, aqueles problemas que ele tinha que resolver, que ele não podia continuar no comando do Palmeiras, e quando as coisas foram resolvidas, o Palmeiras demitiu o treinador que estava e trouxe o Cuca. Então, você iniciar uma temporada por iniciar
e sem convicção daquilo que você quer, é preocupante, porque o ano de 2017 do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou absolutamente nada. Ah, terminou com resultados, na minha opinião, positivos, terminou, mas não terminou sem títulos. E o que consagra são títulos. O que a torcida quer é título, o que a patrocinadora quer também é título. Então, isso pesa, cara. Isso preocupa. Você traz uma pessoa só por, cara, meramente por trazer, eu não acho que esse seja o caminho, tá? Mas também não acho que seja o caminho achar que um treinador estrangeiro vai resolver todos os problemas. Eu não acho isso. Eu acho que os clubes têm que se planejar, os clubes têm que pensar o que eles querem para o ano seguinte e trazer um treinador para liderar esse projeto, porque o que o clube está esperando pode não acontecer no ano seguinte, né? O Santos trouxe o Sampaoli, não ganhou nenhum título, mas mesmo o Sampaoli terminou em alta mesmo assim, tá? E se tivesse continuado no Santos, a perspectiva para o ano de 2020, para esse ano, teria sido fantástica, mas não conseguiu dar sequência. Então eu acho que esse também é um ponto importante, tá? Além de você ser convicto no que você quer, no treinador que você vai trazer, você tem que ter em mente que o projeto no primeiro ano pode não dar certo. O cara vai dar jeito e no ano seguinte as coisas podem começar a fluir com mais naturalidade, rendendo um pouco mais, mas é preciso ter tempo, né? Se você está pensando num projeto, principalmente pensando em futebol, mas deu certo com o Flamengo, o Jorge Jesus chegou, funcionou de primeira. O Felipão chegou no Palmeiras, funcionou de primeira, foi campeão brasileiro. Mas é o que eu falei, o nosso futebol tem que deixar de ser o futebol do tranco, né? De pegar do tentativa e erro. Tem que ser, passar a ser o futebol do planejamento, né? E aí, o que eu critiquei do Atlético Paranaense agora serve de elogio, porque é um clube que se planeja muito bem. Ah, mas não tem um treinador que ficou tanto tempo no cargo como o Renato Gaúcho, por exemplo. Não teve, mas é um clube que hoje, reconhecidamente, é muito famoso pela questão estrutura, de planejamento, de sequência de trabalho. Então, isso é algo que tem que ser elogiado, tá? Porque isso vai além de um treinador. Isso é algo que está na estrutura do clube, tá? Então, isso é outra coisa importante. E já que eu citei Renato Gaúcho, citar a importância da permanência do Renato Portaluppi no Grêmio, tá? Um time extremamente convicto do que quer, um treinador que é identificado e o Grêmio, apesar de não ter ganhado os títulos importantes que queria, Campeonato Brasileiro, a Libertadores, cara, o torcedor do Grêmio sabe que tem um grande treinador. Eu acho que esse é o principal ponto. Sabe que tem limitações para contratar, não tem o poder financeiro que tem o Flamengo e por isso se vê obrigado, em certos momentos, a poupar jogadores e por esse motivo acaba comprometendo algumas competições, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, acho que fica um exemplo, né, de planejamento, de convicção, o caso, o Grêmio, tá? Um trabalho de longa data. Repito, o último ano não teve título que queria, Libertadores ou Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Não teve, mas você vê que é um treinador que continua lá, é um treinador que está tranquilo no cargo, é um cara que a torcida gosta, é identificado e que segue fazendo um excelente trabalho. E a perspectiva para esse ano já é extremamente positiva. O Grêmio, para mim, é o principal favorito a levar o título do Campeonato Gaúcho, por exemplo. Isso é indiscutível, isso é algo que não tem como discutir. Por quê? Pela sequência do trabalho, pela sequência, pela confiança, pelo projeto, pela sequência, né, desse trabalho que vem sendo feito pelo Renato Gaúcho. Então, o Grêmio é sim hoje o principal favorito, mas ele recebe esse status não por acaso. Recebe esse status porque é um time que a gente olha e a gente fala, olha, tá se planejando, mantém esse planejamento e mantém essa convicção no trabalho do Renato Gaúcho. Então, acho que isso é o mais importante. Se vai Independentemente se vai partir para uma linha ou para outra, eu acho que tem que ter convicção e tem que acreditar no trabalho
e tem que dar respaldo para o treinador, porque só com isso que o treinador vai pôr aquilo que ele pode, tá? Aquilo que ele pode fazer é só com o respaldo da diretoria, porque cito aqui o Rogério Ceni, por exemplo, no Cruzeiro, falou que tinha muita coisa errada, disseram que ele tinha carta branca para fazer o que ele precisava fazer, e isso não aconteceu de fato, né? Isso não, os jogadores venceram de certa forma, essa briga com o Rogério Ceni, e aí o Rogério foi demitido. Então o treinador precisa sim ter o respaldo, porque se ele tem condições de fazer, de trabalhar, de fazer aquilo que ele precisa, de ter a confiança da diretoria, da presidência, dos conselheiros, aí sim o cara consegue pôr o seu trabalho à prova. E a gente viu, por exemplo, o Rogério Ceni, o que ele faz no Fortaleza, um elenco, todo respeito, um elenco muito inferior por exemplo, ao Cruzeiro, tecnicamente, né? Gente, jogadores muito consagrados, que valem muito mais no mercado do que, por exemplo, os jogadores do Fortaleza, e não conseguiu fazer um bom trabalho no Cruzeiro e faz um excelente trabalho no Fortaleza. O Fortaleza muito melhor, uma campanha muito, mas muito superior ao que fez o Cruzeiro. Então, imagina, por exemplo, se o Rogério tivesse permanecido no Fortaleza, e imagina se ele tivesse tido o respaldo que ele falou que disseram que ele ia ter, de fazer as mudanças que forem necessárias para fazer o Cruzeiro voltar a vencer, a encontrar o caminho da vitória, a fugir do rebaixamento. Imagina se isso tivesse acontecido. Então são coisas que não passa só pelo treinador, não é só uma questão de treinador. Não adianta trazer no caso o Atlético do Dudamel, o Santos trazer o Gesualdo, se eles não vão ter condições de trabalhar, se eles não vão ter respaldos, de 2, 3 derrotas já vão começar a pôr o cargo do cara à prova, pressionar o cara. Então eu acho que é, é, essa questão da convicção passa muito por conta disso, de entender que ele pode não dar certo no primeiro momento e que entender que ele vai oscilar no cargo, sim. Tá? O Jorge Jesus oscilou no cargo, foi eliminado na Copa do Brasil, tomou uma goleada do Bahia, tá? O Sampaoli também foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Sul-Americana, não ganhou nenhum título, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, depois caiu. Então, você acha que ele não balançou no cargo? Ele balançou no cargo, mas teve condições de permanecer, ele teve sequência. Então, acho que isso é o mais importante. Né? O importante não é se vai vir um treinador estrangeiro, se vai vir um treinador ofensivo, se vai vir um treinador retranqueiro. Acho que o mais importante é ele estar alinhado com o que o clube quer. Ele ter o perfil do que o clube está entendendo que vai ser esse ano de 2020 e ele ter esse respaldo, essa sequência para conseguir trabalhar e pôr esse futebol dentro de campo. Então, acho que isso é o mais importante e eu acho que a gente tem que parar com essa discussão de qual que é o certo e qual que é o errado, futebol bonito ou futebol feio, o estrangeiro ou o brasileiro, o medalhão ou a nova geração. Eu acho que tudo agrega, acho que tudo é importante, né? Nosso futebol vive de ondas, né? A gente já teve a onda dos treinadores jovens e nesse momento a gente passa pela onda dos treinadores gringos. Eu acho que o que é mais importante não é passar pela onda, não é seguir o que está na moda, não é ir com a galera. Eu acho que o mais importante é entender que tudo isso que está acontecendo traz algo de bom para o nosso futebol. Isso está agregando valor para o nosso futebol e isso faz com que as comissões, os clubes mudem o jeito de pensar, mudem o jeito de ver o futebol e espero que mude para melhor. Né? Acho que essa é a grande expectativa que a gente tem, independentemente do que aconteça. Se a solução dos problemas for um treinador mais experiente, se for um treinador estrangeiro, se for um treinador jovem, independentemente é, dessa, dessa, desse pensamento, dessa preferência. Eu acho que o mais importante é que isso traga algo positivo para o nosso futebol, porque eu acho que só assim a gente, a gente comece a ser cada vez mais competitivo, né, em termos de pensar Brasil, Europa. Eu acho que a gente começa a ser mais competitivo, começa a ganhar mais respeito, o treinador da seleção brasileira começa a olhar com mais carinho para o nosso futebol também, tá? Porque muitos, isso foi muito tradicional e isso nos últimos anos
ficou cada vez mais, eu acho que ficou cada vez mais escancarado de que os melhores jogadores estão na Europa e os treinadores brasileiros não escondem isso. Os treinadores da seleção brasileira, convocações de 90% aí pelo menos de jogadores que jogam na Europa, que atuam na Europa e pouquíssimos jogadores que atuam no Brasil. E nosso futebol tem sim grandes jogadores. Tem jogadores que vêm se destacando que poderiam dar muitos frutos, poderiam ajudar demais a seleção brasileira. E o Flamengo voltou a colocar isso no radar, né? Colocou isso, essa pulga atrás da orelha, né? no treinador da seleção brasileira, que agora eu tenho certeza que o Tite tem essa preocupação. Cara, eu quero convocar vários jogadores do Flamengo, mas eu também não posso prejudicar o clube convocando 3, 4 jogadores. Eu tenho certeza que isso passa na cabeça. Isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom, porque ele começa a olhar para o nosso futebol com mais carinho, né? Ele começa a entender que o futebol brasileiro, o futebol jogado no Brasil, tá? Jogadores que atuam no Brasil, que tem sim grandes jogadores e que podem sim jogar na seleção brasileira e representar o nosso país. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, independentemente de ser gringo ou não, é o que eu falei, independentemente do tipo de treinador, eu acho que muito legal que isso esteja acontecendo e eu espero que todo mundo esteja de coração aberto, de braços abertos para ver o que esses caras vão trazer de diferente e tentar assimilar as coisas boas dos trabalhos desses treinadores, porque com isso o nosso futebol cresce ainda mais, os nossos treinadores se tornam ainda mais relevantes. E essa discussão de estrangeiro, de jovem, de experiente, enfim, essa discussão não vai ser a principal coisa. O que vai ser a principal coisa é o nosso futebol, é o futebol que a gente quer ver, o futebol bem jogado. Então, eu acho que com isso eu finalizo o podcast de hoje, tá? Espero que os treinadores estrangeiros que estão vindo, que deem certos, que deem muito certo, que consigam fazer um excelente trabalho, não só eles, os treinadores que já estão em atividade no Brasil, que consigam também fazer um grande trabalho, né? Caso Luxemburgo, que eu já falei, muito tempo sem pegar um clube com uma estrutura como o Palmeiras, agora ele tem a oportunidade. O Dorival Júnior ficou muito tempo afastado e agora volta a, a, a comandar um grande clube. Então, só posso desejar sucesso, né? Só posso desejar sucesso, que dê muito certo e que a gente veja um futebol, uma temporada de 2020 ainda mais competitiva, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, mais uma vez, eu vou desejar para todo mundo um excelente ano de 2020. Ainda não vou conseguir gravar meus podcasts diários, mas sempre que eu tiver um tempinho eu venho e gravo um pouco mais, tá certo? Tô devendo aí também um podcast sobre o mercado. Vamos acompanhar, né? Teve festas aí, Natal, Ano Novo, então ficou um pouquinho mais calmo o mercado e à medida que ele voltar a se agitar, a gente volta a comentar os rumores, quem foi para um clube, quem foi para outro, enfim, a gente volta a comentar um pouco mais sobre o mercado. Falar nisso, a Copinha começa hoje. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição aí das categorias de base, começa hoje. Então, a gente também tenta acompanhar um pouquinho dessa juventude aí, dessa nova geração do nosso futebol, tá certo? Tudo de bom que acontecer, a gente vem e comenta um pouquinho. Beleza, galera? Valeu pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau!